Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para louvarmos a Deus também, né? Agradecer por tudo que Ele tem nos feito na nossa vida. Mais um dia que nós estamos aqui para transmitir essa live dos homens de sucesso com Deus. Primeiramente, eu gostaria de convidá-lo para nós buscarmos a Deus em oração. Amado Deus, eterno Pai, que estás no céu, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui mais uma vez, na Tua presença, Senhor. Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor. Senhor, Tu conheces as nossas necessidades, Pai. Põe a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, abençoa esta cidade de Pederneiras, Senhor. Senhor, abençoa os administradores desta cidade, ó Pai. Senhor, põe a sua mão poderosa na vida de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Dá entendimento, reveste de sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa o nosso Brasil, que ainda está passando, Senhor, por essa situação difícil de pandemia, ó Pai, mas nós cremos no Teu poder, Senhor. Guarda o Teu povo, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu gostaria de convidá-lo para que nós estivesse meditando na palavra de Deus, baseada no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. E peço para que você mantenha sua Bíblia aberta para a gente acompanhar no desenvolvimento do texto. E diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois convido a Saul e me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra de vaca em 2 mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício e te farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ei quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro e, temendo, disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, e vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-os e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não te atentes para a tua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o seu coração. Até aqui. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que um ser humano ele pode deixar de acontecer com ele é se dominar pelo orgulho. Por que Saul ele foi o primeiro rei de Israel? E por que o Senhor o rejeitou? Qual o motivo da rejeição, que Deus rejeitou Saul como rei de Israel? Por causa do orgulho. É um dos motivos que muitas pessoas deixam se dominar. Quando ele alcança uma determinada posição, um determinado cargo,
em sua vida profissional, ele se deixa se dominar pelo orgulho. Ele já começa a se achar que é o dono da cocada preta, né? Ele acha que ele não é capaz de assumir uma atitude, uma postura de humildade. E também na vida espiritual. Muitas pessoas que às vezes ele pensa que tem que ser da forma que ele acha que tem que ser, não é da forma que Deus dá a direção para ele. Saul teve essa oportunidade. Ele era rei de Israel, ele tinha uma orientação de Samuel. Samuel vinha lá e falava, não é assim, instruía ele, mas o orgulho falava mais alto. O orgulho, a arrogância falava mais alto. E isso é o problema de muita gente. Sabe quando a pessoa está no lugar certo, está sendo orientado por pessoa certa, mas ele não cede? Ele acha que ele é o dono de tudo, ele acha que ela é o dono da verdade. Sabe aquele tipo de pessoa que ele não sabe se colocar no seu lugar? Assim, tem muita gente agindo dessa maneira. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes ele tá ali para... Ele quer ser líder, entendeu? Mas ele mesmo não se lidera. Ele mesmo não se lidera. Assim era Saul. E veja bem, olha aqui no capítulo 15, no versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha só o que Deus fala para Samuel, que se arrependeu de ter colocado Saul na posição que ele estava. Nós temos que começar a olhar para dentro de nós e procurar saber o que é que Deus pensa de nós. Como que eu estou exercendo o meu ministério? Como que eu estou exercendo, não só dentro da igreja não, como que eu estou sendo dentro do meu trabalho? O que os meus companheiros, porque o maior testemunho não é dentro da igreja. Não, o maior testemunho que as pessoas, principalmente, hoje essa palavra é para você, líder. Hoje o maior testemunho, sabe onde é? É dentro do nosso trabalho. O que os nossos companheiros podem falar de nós. E veja bem, assim Saul foi rejeitado. Aí o que me chama a atenção, que quando Deus fala para Samuel ir na casa de Jessé, porque ele já tinha rejeitado Saul como rei. Fala, até quando você tem dó de Saul, se eu já rejeitei? Então, fim da linha para ele. E manda Samuel ir na casa de Jessé. Olha só que interessante. E diz que, e sucedeu lá no versículo 6, no capítulo 16, diz assim, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Veja bem, olha que coisa mais interessante. Samuel entra na casa de Jessé e Jessé, ele pede para Jessé trazer os filhos dele. Já no primeiro ele vê Eliabe e já, vamos dizer assim, cresceu o olho. Por quê? Eliabe tinha as mesmas características de Saul. E ele fala, mas é esse aqui, porque o cara era capa de revista, irmão. O cara era capa de revista. Então, o que acontece? Ele falou, é esse aqui. Deus falou, não é esse não. Calma lá. Eu não vejo como você vê. Se Deus tinha rejeitado Saul como rei, é lógico que não ia querer um outro Saul. Isso é evidente. Ele não ia mais querer uma pessoa
com as mesmas características, porque se ele tivesse que criar a mesma, então ele teria deixado Saul. Se ele já rejeitou, então, ou seja, nós não podemos ter as mesmas características de Saul. Nós temos que ter as mesmas características de Davi. Por que Davi? Porque Davi sabia qual era o seu lugar. Davi era uma pessoa humilde. E humilde não se trata de aparência, eu vestir uma roupa que não é de marca, não. Ser humilde é saber reconhecer que às vezes, muitas das vezes, seja lá qualquer irmão é exemplo para nós, tirar alguns exemplos para a nossa vida. Não significa que porque eu desenvolvo ou eu estou num determinado cargo, então eu sou o dono da verdade. Não significa isso. Nós precisamos se atentar para as nossas atitudes. Nós precisamos ver quando o nosso líder, se o nosso pastor, por exemplo, dá uma direção, ele dá uma orientação para nós temos que saber que nós temos que obedecer, nós temos que acatar. Nós não podemos ficar batendo de frente. Se a gente bate de frente, se chama o quê? Rebeldia. Isso só tem um nome, rebeldia. Saul era o rei de Israel, mas quem ele tinha que ouvir era Samuel, porque Samuel era usado por Deus. E Deus dava toda a direção para Saul. Mas é o que acontece? Não, eu sou rei. Vai ser do jeito que eu quero. Vai ser do jeito que eu quero. Não é do jeito que Deus quer. Então, você é rejeitado. O fato de nós estarmos numa posição, nós estarmos num cargo, nós estarmos num ministério, não significa que nós somos donos da verdade, não. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Deixar o achismo de lado e começar a ouvir a voz de Deus. Não podemos de forma alguma agir como Saul agiu. Eu convido você para ir lá em 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 9, que diz assim: Primeira Crônicas, capítulo 28, no versículo 9. E tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitá para sempre. Olha a instrução que Davi estava dando para Salomão. A instrução era que cuidasse do coração, ouvisse as instruções de Deus, ouvisse a palavra de Deus e obedecê-lo. Não seja como foi Saul. Achar que pode tudo, não precisa ouvir ninguém, que ele tinha opinião própria, era arrogante, teimoso, e aí as coisas não tem como andar bem. Não tem como andar bem. Quando nós deixamos o orgulho tomar conta de nós, não tem como andar bem. Nós temos que ser humildes. Olha o que está dizendo aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 33. Provérbios, capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Você quer ser honrado por Deus? Seja humilde. Se você quer ser honrado por Deus, tem que ser humilde. Então, meus irmãos, essa é uma palavra que Deus me trouxe no meu coração hoje, para que nós começamos a refletir de que maneira que nós estamos vivendo diante dele. Ainda, quando Deus nos corrige, é porque Deus nos ama.
quando Ele traz uma palavra para que nós, nos alertando, nós temos que dar glória a Deus, porque Ele nos ama. Nós temos que se preocupar quando a situação, se Ele não tivesse nos corrigindo, nos orientando, então nós teríamos que, como estaria na situação de Saul, rejeitado. Então, nós temos que tomar uma posição como Davi tomou. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai que estás no céu, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, ó Pai. Senhor, nos orienta cada vez mais, Pai, nos dá a direção das nossas vidas para que melhor possamos te servir, Senhor. Nos dá a visão, Senhor, nos dá entendimento da tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia. Prepara o nosso pão de cada dia, ó Pai, em nome de Jesus. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.